Então, bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Vídeo todos os dias, por enquanto eu estou conseguindo manter aí, fazer vídeo todos os dias. Te pedir rapidamente para você se inscrever no canal, deixar a sua opinião, curtir e compartilhar nas redes sociais. Hoje eu vou falar do glúten, mais uma vez falando sobre glúten e falar para vocês como ele faz mal ao intestino. E como ele também pode desenvolver o transtorno de ansiedade. Vamos lá, falar em linguagem de uma maneira que vocês possam entender, né? Vou falar aqui dos problemas que o glúten ele pode causar, mas antes eu quero falar do processo da vida, né? Como é que funciona a vida? Você tem lá um esperma masculino mais um óvulo feminino, você vai formar ali o embrião. Dentro desse embrião está o DNA. Né, o ácido desoxirribonucleico são as informações da vida. É ali que está tudo dentro do seu DNA. Ali está o prazo do seu crescimento, quando você vai começar a produzir hormônios, quando você vai parar de produzir hormônios, como é que vai ser formado toda a sua engenharia corporal e por aí vai. Então está tudo dentro do DNA. Então você nasce, você vai evoluindo, você tem etapas, né? Por exemplo, as meninas aí, sei lá, com 13 anos, começam a mudar os hormônios, começam a menstruar. Os meninos com 15 anos dá aquele up, né? Cresce absurdamente. Então você tem etapas, né? E você tem aí, isso aqui é construído, tá? Você tem processos cognitivos que são construídos ao longo do tempo, a sua forma de pensar, sua forma de raciocinar, isso são processos cognitivos. E você tem também os processos intelectuais, né? A maneira também como você processa essa informação. A intelectualidade, nesse caso aqui em específico, tem a ver com qual a rapidez que você processa aquele tipo de informação. Você tem os processos sentimentais, né, que é basicamente o sentimento mesmo, quando você sente alegria, você sente tristeza, você sente ódio. Então esse sentimento, não o que causa isso, mas o processo de você sentir é um processo químico, né? Tanto é que as pessoas que são psicopatas, elas não têm determinados tipos de sentimento. Elas não conseguem sentir remorso, rancor, arrependimento, nada disso. Então, são processos químicos que ocorrem dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, através lá das sinapses cerebrais. Por aí vai. Então, vamos falar da alimentação. Para que tudo isso aqui, né, e todos esses processos aqui, eles venham a acontecer, tudo isso aqui, ó, você precisa ter uma alimentação adequada. Você precisa de uma alimentação. A sua alimentação vai levar à sua evolução. Então, vamos falar agora sobre a alimentação propriamente dita, né? Então, você através de uma boa alimentação, né, uma boa alimentação, você vai ter a sua evolução. Se você não se alimentar corretamente, nada disso daqui vai acontecer, ó. Você vai morrer praticamente, ou então você vai ter alguns distúrbios. Tanto é que se você pegar uma pessoa aí que fica muito tempo sem se alimentar direito numa ilha deserta, os processos cognitivos dela começam a variar, ela começa a ter alucinação, começa a escutar vozes, começa a ter vários tipos de visão. Então você precisa de uma boa alimentação para a sua evolução. E como é que o glúten prejudica isso? Vamos falar agora do glúten. Bem, o glúten pode prejudicar por quê? Porque o glúten, o que que ele é? Ele dá volume aos alimentos. É aquela massa, né? Quando o alimento fica com elasticidade, aquilo ali é o glúten. E o glúten hoje, ele aumentou 400% em relação a, sei lá, 50 anos atrás. E vai aumentar muito mais, ele já está em 400 e vai aumentar 800%, acredito eu, em pouco tempo. E o glúten dá volume a todos os alimentos, né? Então, o glúten, ele por ser essa farinha, essa espécie de cola, ele vai pegar a sua alimentação, né, todos os seus nutrientes e vai grudar nessa cola. Então você vai ser uma pessoa o quê? Desnutrida. Bem, o glúten, ele vai absorver, ele vai colar nessa cola, né, os nutrientes, as vitaminas, os minerais,
os aminoácidos e também os carboidratos. Se o carboidrato chegar de uma certa forma até o seu intestino, ele vai grudar. E o pior de tudo, que o glúten também, do pior não, ainda não é o pior, mas uma das piores coisas que o glúten ele pode causar é o seguinte: ele vai causar isso aqui, ó, a queda da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, também considerado um hormônio, que participa de diversas atividades dentro do corpo, principalmente a regulação do seu humor bom. O que é o seu humor bom? Alegria, bem-estar, sentimento de satisfação, sentimento de conquista, sentimento de vitória, sentimento de confiança. Todos esses sentimentos são processos químicos que ocorrem dentro da sua mente, dentro do seu corpo, e que, se não tiver a serotonina, você não é capaz de sentir esses sentimentos, porque eles são processos químicos. Todo e qualquer sentimento que você tenha é um processo químico, não é somente um processo psicológico. Por isso que pessoas com depressão, elas têm baixa de serotonina. Por que elas têm baixa de serotonina? Ou por um problema genético, como eu falei, a alimentação, teve um déficit na alimentação, ou por algum motivo, né, aconteceu dela ter essa queda da produção de serotonina, alguma informação ali no DNA errada, ou geralmente por causa de uma má alimentação. E digamos que a alimentação ela é muito importante, porque a alimentação, como eu falei anteriormente no slide anterior, ela vai desenvolver todo o seu corpo. Se você não se alimentar direito, você não vai passar pelas etapas da vida. E você não vai ter a inteligência, a cognição, a interpretação de uma pessoa normal. Tanto é que uma pessoa com esquizofrenia, Alzheimer, ela não interpreta a informação de uma forma correta. Para isso você tem que ter certos tipos de alimento. Eu quero falar um pouco aqui, é tanta coisa que é para falar, mas eu vou falar um pouco da alimentação em geral. A alimentação de supermercado. A alimentação de supermercado, a maioria delas tem farinha. Eu peguei, por exemplo, hoje eu dei uma volta no supermercado que eu estava procurando um alimento chamado quinoa, que é um alimento altamente nutritivo. E eu percebi que todos os alimentos do supermercado, a maioria contém farinha. Para quê? Para dar volume. Vocês acreditam que até o chocolate, o achocolatado, que eu não vou dizer qual é a marca, não importa, vocês podem pegar lá que vai estar essa informação. Peguei um achocolatado e o achocolatado contém glúten. Por que que um achocolatado vai conter glúten? Logicamente para dar o que? Volume, né? E o glúten, da onde que o glúten vem? O glúten vem da farinha de trigo. E o trigo hoje, eu acho que eu não tenho os dados corretos, mas acredito que 90% do trigo hoje fabricado no Brasil, produzido no Brasil, ele é transgênico, ou seja, ele é modificado geneticamente. E todo mundo sabe, né, que tudo que é transgênico faz mal, como por exemplo a gordura trans, né, que é uma espécie aí de gordura hidrogenada com outras químicas, ela é proibida. Então, todo alimento que é à base de farinha, ele vai te fazer mal. Por quê? Porque ele não tem nutrientes. E se ele não tem nutrientes, ele vai fazer o seu corpo trabalhar muito mais para poder eliminar aquilo. Por mais que tenha ali escrito que tem nutrientes, tem vitamina não sei o que lá, mas não importa. Tem glúten, vai te fazer mal. E o glúten, ele inflama o seu intestino. E ele vai inflamar o seu intestino, pode criar certos buraquinhos. Isso aí eu não sou médico, mas vocês podem pesquisar. Tem vários médicos que falam sobre isso no próprio YouTube. Médicos conceituados. Inclusive tem um médico aí, cardiologista, nutrólogo, professor de Harvard. Já fui diretor de indústrias farmacêuticas. O cara fala e também fala com seriedade. Porque ele tem capacidade, ele tem bagagem para falar isso. Então o glúten ele vai causar buraquinhos no seu intestino, que vai causar também doenças autoimunes, né? Porque o seu próprio corpo ele vai começar a desfigurar. E os próprios anticorpos vão atacar as substâncias do seu próprio corpo. E isso é ruim. Sem contar que o glúten também, falar mais uma coisinha aqui sobre o glúten. O glúten ele é o seguinte,
ele tem duas substâncias, como eu falei, não sou médico, não vou lembrar o nome agora, mas eles são muito... As duas substâncias, uma delas é muito parecida com o hormônio da tireoide. E, não sei se vocês sabem, quem tem problemas de tireoide tem problema de transtorno de ansiedade, de déficit de atenção, de problemas cardíacos e vários outros problemas. E o corpo, por essa proteína do glúten, ele ser muito parecida com a proteína da tireoide, os anticorpos do corpo começam a atacar as duas, por serem muito parecidas. Então você tem problema de tireoide, tendo problema de tireoide você vai ter outros problemas. Mas o que eu quero falar principalmente aqui nesse vídeo é o seguinte: eu quero dizer que a sua saúde começa no seu intestino. Vou até anotar isso aqui. Então, gente, eu anotei aqui, coloquei até em vermelho. A sua saúde, ela começa no seu intestino. Para que você tenha uma vida saudável, você precisa que o seu intestino esteja funcionando corretamente, sem inflamação. Existem artigos aí, se vocês pegarem um Google acadêmico, coloquem até em inglês, vocês vão ver problemas, síndrome do intestino irritável com glúten. Vocês vão ver vários tipos de relação. O glúten ele não é armazenado pelo seu intestino. Então ele vai passando, ele vai rasgando e ele vai absorvendo todos os nutrientes. Inclusive o glúten ele absorve um gás carbônico. E quem sofre de ansiedade, quando está no processo lá de hiperventilação, ele absorve muito oxigênio. Assim também como ele não consegue expelir todo o gás carbônico para fora. E excesso de gás carbônico, tanto no ambiente quanto dentro do seu corpo, vai causar ataques de ansiedade, né? Vai te deixar ansioso, vai te deixar no nível nervoso. Então o glúten é um veneno. Para mim, pelo tudo que eu estudei até hoje, depoimento dos médicos, né? Tem muitos vídeos aí no YouTube para vocês verem. O glúten causa muitos problemas. E o fundamento, o que é primordial é que começa no intestino. Ele começa ali pegando todas as suas proteínas, aquela cola onde passa, vai grudando tudo. Né? Você tem uma queda de produção de serotonina, porque 90% é produzida no seu intestino. E se o intestino não ir bem, a sua saúde por inteiro não vai bem. Né? E é isso. Falei bastante hoje, 12 minutos, mas eu pretendo falar mais do glúten. Mas hoje eu queria falar basicamente isso, o glúten fazendo mal ao intestino. E o intestino é a base de toda a sua saúde. Né? É ali que começa ali todos os problemas. Se você for bem nutrido, você não vai ter problemas. Então, gente, evite alimentos à base de farinha. Nenhum, como eu posso dizer? Eu acho que nenhum ser humano, nenhum animal, não ser humano não, nenhum animal mesmo, nenhum animal se alimenta à base de farinha. Nós somos carnívoros, né? A gente tem caninos. Então não se alimentem à base de farinha. Procurem retirar a farinha da sua dieta, principalmente farinha de trigo. Não que você não possa comer, de repente uma vez ou outra tudo bem, mas podendo evitar, evitem. Procurem coisas nutritivas, porque a nutrição vai te dar cognição, vai te dar inteligência, vai te dar uma percepção. E o processo de pensamento, o processo como você vê o mundo, se você sofre de algum transtorno de ansiedade, se você cortar o glúten, dentro de 15 dias você já vai sentir uma mudança. Algumas crenças que você tinha, elas simplesmente vão desaparecer. Inclusive o próximo vídeo que eu quero fazer é com uma atriz chamada... eu não lembro o nome dela, é a Hannah Montana. Que ela também deixou o glúten e deu um depoimento muito legal sobre isso. É isso, galera. Vou ficando por aqui então. Qualquer dúvida aí, se eu falei alguma coisa errada, me corrijam. Se eu falei certo também, comentem aí. Se inscreva no canal, deixe sua opinião, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais com quem você achar necessário. Esse é um canal que fala de psicologia, programação neurolinguística, desenvolvimento e a minha vontade é que todos vocês que me acompanham, todos vocês que já comentaram aí, me deram uma luz, eu quero que todos vocês estejam muito bem e que daqui para frente seja só luz, paz e sentimentos bons. Aquele abraço. Fui.